Olá, Rafael. Estamos aguardando o psicólogo Antônio entrar. Oi, Antônio. Entrou, Antônio? Oi, Oi, tudo bom? tudo bom, É um Cris? prazer contar com você aqui, Antônio. Não é a primeira vez que a gente se encontra hoje, né? Em vários grupos aí do hospital, mas é um prazer estar aqui com você hoje, nesse Setembro Amarelo, para falar sobre prevenção de suicídios. É, Enfim, psicólogo Antônio Chaves, do Hospital Santa Mônica, é com você aí. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Cris. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Então, fala um pouco para a gente quais as medidas. Você falou é uma atitude, como é que é? Uma atitude definitiva para um problema provisório. Então, como a É gente isso. resolve essa situação? A gente tem que encarar, né? Segundo a filosofia, até é interessante pensar que o suicídio nada mais é do que uma solução definitiva para um problema temporário, né? Então, percebemos que hoje a vida oferece determinadas contingências onde o meu baixo limiar para lidar com a frustração, a minha inabilidade para lidar com os obstáculos que a vida oferece e o meu imediatismo acaba me imputando a necessidade de ter uma resposta rápida. Essa necessidade me angustia. Então, o que a gente percebe é que o suicida, na verdade, ele quer se livrar daquela angústia, ele quer um alívio imediato. Ele não pensa necessariamente em morrer. E como é que é isso, né? A gente vê muitos jovens, né? A gente vê os indicadores aí, um número altíssimo de jovens com ideação suicida e alguns cometendo, de fato, o ato. Então, como é que é isso, né? Como é que acontece isso na mente do adolescente e de um adulto? Isso é depressão, é ansiedade? O que que leva a pessoa a cometer esse ato? Olha, Cris, são fatores múltiplos. Não existe uma coisa simplesmente que determine aquilo que leva um ser humano a buscar o suicídio, né? É interessante perceber que o suicídio ele segue uma gradação. Ele não aparece de uma maneira fenomenal na vida, né? Nós devemos encarar o suicídio como o último estágio da depressão, né? Então, às vezes, aquilo começa com uma tristeza, né? E essa tristeza pode evoluir para um quadro clínico, que é a depressão. E em seu último estágio é o suicídio. Mas até chegar a esse lugar, né, dá para termos medidas alternativas e preventivas, né? O porquê que acontece? Nós vivemos uma sociedade onde as transformações e as mudanças se dão em tempo muito rápido, né? Hoje as pessoas elas têm que ter alto rendimento, né? As pessoas se preocupam demais com o futuro, com a carreira, com a própria vida, o que vai ser da vida. E essa cobrança interior acaba levando a questionamentos e a um grau de ansiedade muito grande também. Então, essa série de cobranças é que fazem com que o suicídio se torne algo tão recorrente nos dias de hoje, né? A gente vive numa era bem complicada, né? Com muita informação, ao mesmo tempo a gente vê alguns problemas de isolamento. Esse é um sinal. Que sinais que a gente pode observar enquanto pais, ou enquanto esposa, ou marido, enfim? Que sinais é esses que a gente pode observar para ficar atentos a um possível sofrimento da outra pessoa, né?
Sim, sim. É importante essa pergunta, né? Como você falou, nós vivemos tempos assim que nos levam a esse lugar, né? O, o capitalismo me imprime produtividade o tempo todo. E a gente percebe que nessa época de pandemia, onde eu sou obrigado a ficar parado, eu ainda não estou adequado é, a ficar nesse estado de quarentena e me cobrando de produtividade, né? Esse dilema que o ser humano vive, né, de certa maneira já imprime ansiedade. Então, o que a família tem que observar? Primeiro, o suicida ele dá sinais, sim. Ele fala do desejo de morte, né? A gente Verbalmente, isso? Oi? Ele coloca essas palavras, ele fala de Fala. deixar de existir. Fala assim. Antigamente se tinha a falsa compreensão de que quem quer se matar não fala. Mas eles falam sim, eles dão sinais. Hoje a gente percebe que a pessoa que tenta pelo suicídio, ele já tinha avisado a família e não conseguiu a ajuda. Às vezes a família subestima, não acredita, né? Então se a gente percebe que algum dos nossos familiares ou do conhecido, ele está se isolando, ele está se comunicando menos, ele não está interagindo de maneira eficiente com a família, já são indícios, né? Se ele não tem uma vida social funcional, se ele não consegue exercer as atividades diárias de maneira funcional, né? A gente percebe no comportamento da pessoa com tendência a suicídio pequenos sinais, tá? Ele não tem prazer mais na vida, ele fica desmotivado. E nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, né, ainda, que não, nem todo mundo voltou, muita gente ainda está de home office, de trabalho em casa, né? Sim. Como você identificar, né? Porque, por exemplo, escolas não voltaram, ainda não sabe se vai voltar ou não. Então, como identificar de que a pessoa realmente está com esse problema durante essa fase? Olha, Porque a eu gente vou... sentiu que teve uma piora, né, Antônio? Nessa Sim, fase específica da pandemia, a gente viu nitidamente no hospital a verbalização dos pacientes de que estavam em sofrimento, né? De que a sim. pandemia acirrou aí essa ansiedade ou essa depressão, enfim. Sim. Você sabe o que eu penso, Cris? Assim, esse evento da pandemia acaba por deflagrar um problema familiar recorrente, que é a inabilidade de diálogo interrelacional das pessoas da família, né? Agora eles estão obrigados a conviver, mas são ilustres desconhecidos, né? Geralmente o pai, a mãe está trabalhando, o filho está estudando, encontravam-se pontualmente em casa. Agora o convívio está forçado e a inabilidade de diálogo fica muito evidente. Eu percebo que muitos adolescentes, até pessoas com mais idade, o que eles trazem de maneira recorrente é a inabilidade de dialogar com os seus mais próximos. As pessoas, é engraçado, Cris, em suas conversas, parece que as pessoas não buscam a solução de um problema, elas buscam ter razão. E nessa busca pela razão, acabam passando por cima de pequenos detalhes da convivência humana que mereciam atenção. E esses detalhes, quando a pessoa é subtraída deles, se sente ofendida, se sente ferida e até acuada. Joga para debaixo do tapete o problema? Exato, Cris. Assim, a pessoa subestima, né? Segundo estudos, aí, 99% dos problemas de relação entre casais se dá pela inabilidade de diálogo. O ser humano perdeu a capacidade de ouvir com atenção. Ela tem aquela atenção flutuante, né? A pessoa parece que tem o hábito de adivinhar o que o outro vai falar, pela ansiedade, pela preocupação com a própria vida. E nesse momento ele passa por cima de informações importantes, né? Aí eu percebo, por exemplo, se um familiar meu
começa a falar de problemas emocionais e eu não tenho habilidade para lidar, tem que buscar ajuda profissional, mas nunca subestimá-los. Né? É muito tênue o limite. Né? É muito complicado para a família também enxergar e saber administrar esses sinais. Então, a ajuda mais ética e profissional que eu posso oferecer para quem está nos assistindo é que percebeu um comportamento que está chamando a atenção, no primeiro momento chame para uma conversa amigável, para um acolhimento, pergunte o que está acontecendo. Se houver a possibilidade de diálogo, ok. Se não conseguir, não adianta forçar. Procure ajuda profissional. É a melhor metodologia, é não ficar insistindo. Mas tem um jeito de convencê-lo, por exemplo, de que é importante procurar ajuda? Olha... Porque às vezes ele acha que não precisa, não preciso, mas ele já está lá né, no fundo e não aceita. Infelizmente, a gente vê que na área da saúde mental a gente ainda tem muito preconceito de ter que procurar um psiquiatra, um psicólogo. Infelizmente, isso graças a Deus está mudando, mas ainda a gente observa isso, né? Sim, é verdade, Cris. A gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? Primeiro, a pessoa que está passando por um problema emocional, a primeira fase desse problema é a negação. A pessoa não consegue admitir que ela está passando por determinado problema, ela nega. Então, a família tem que ser mais estratégica. O que seria uma pessoa mais estratégica? É saber abordar. Se eu for direto no problema, a pessoa vai negar. Ela não vai admitir que está passando por isso. Né? Mas se eu começar a mostrar os comportamentos... você não está percebendo que você deixou de participar das reuniões familiares? Isso não é estranho? Os seus amigos você não está mais procurando? Você não acha estranho? Eu tenho que levar a pessoa para um estado de ambivalência. Eu não posso afirmar, eu tenho que fazê-la ficar em dúvida. Né? Quando ela entra em dúvida, me dá a margem de trabalhar e buscar ajuda. Entendi. Né? Sair de um estado de contemplação, de pré-contemplação e levá-lo para uma contemplação. Né? É mostrar evidências de que como o comportamento não está sendo adequado. E muitas vezes a gente observa um comportamento de autolesão também, né? Tem uma prevalência de quem mais acomete a autolesão, que é uma forma também de demonstrar o sofrimento, ou de querer aliviar o sofrimento? Você sabe, Cris, assim, a autolesão é bem interessante. Né? É um fenômeno que não é novo, mas agora está ficando muito mais evidenciado. Existem pacientes que, através da autolesão, sentem que aquilo não machucou e aquilo faz com que ele busque sentir mais alívio através de uma dor maior. Né? A autolesão nada mais é do que uma tentativa de manifestar o que está dentro dela e ela não consegue manifestar verbalmente. Né? Assim, a gente não pode fazer um link direto entre suicídio e autolesão. São coisas independentes, mas são coisas que podem acontecer. Ao fazer isso, ela não está querendo demonstrar uma ideação suicida, é isso que você quer dizer? Não necessariamente. Tá. Não necessariamente. Pode evoluir para. Né? Ela pode evoluir para. Mas se a gente conseguir identificar esse comportamento de automutilação, de autolesão em tempo, né, com tratamento medicamentoso e psicoterápico adequado, a gente vai fazer conseguir essa pessoa expressar aquilo que a angustia tanto. É recorrente perceber que as pessoas que se automutilam, se autolesionam, elas descrevem a sensação de alívio. Então, se descreve a sensação de alívio, é porque algo ela está escondendo dentro de si. Né? Ela não tem a capacidade de identificar ou de verbalizar aquilo que está angustiando.
Então, em tempo, tudo em tempo é reparável. E a pessoa também não tem a noção de que, ao se autolesionar, ela pode fazer alguma coisa mais profunda que coloque em risco a sua vida, né? Exato, Cris. Assim, eu posso até fazer um paralelo, tá? Assim, é como o dependente químico que, ingerindo drogas, ele não consegue identificar que pode ser letal, né? A pessoa que se autolesiona também não percebe. Ela quer aquele alívio imediato, Ok. né? Na verdade, aquela lesão, a mutilação, vai trazer um alívio imediato. Ela não está preocupada com a vida naquele momento. Ela quer se aliviar. Você pegou num ponto que eu também queria entender um pouco. Qual que é a relação entre a ideação suicida com as drogas e o álcool? Como é que é? Existe Desculpa. alguma relação? A relação da ideação suicida com drogas e álcool. Uma vez que Ah, eu uso drogas e álcool, eu posso startar uma ideação suicida, alguma coisa no gênero? olha, Cris, isso é uma pergunta quase que filosófica, mas faz muito sentido, né? Porque, vamos ser sinceros, a pessoa que usa drogas, ela está se matando aos poucos. A gente poderia dizer que ela está se suicidando a prestações, né? Ela é diferente do suicida que paga à vista. A pessoa que usa drogas, a sensação que a droga traz, por um momento, anestesia aquela dor. Mas, na verdade, ela nunca sabe aquela dosagem que é segura ou não. Ela está blefando com a morte o tempo todo também. Né? Só que a diferença do suicida é que o suicida, segundo a minha concepção, é um sintoma terminal de uma depressão severa, de uma depressão grave. Não Né? tratada? Oi? Não tratada ou até tratada? Não tratada. Só se for uma depressão refratária. Mas mesmo assim, hoje em dia, temos tratamentos adequados. Né? Identificado em tempo, a gente pega a doença. A gente não pode permitir que a doença nos pegue. Então, os primeiros sinais, né, a pessoa vinha numa conduta de comportamento quase que ritualístico. O ser humano é quase que ritualístico. O comportamento dele, todo dia, é quase que linear, em frequência e intensidade. Se a gente percebe alguma oscilação nessa linha comportamental, se a gente começa a perceber que alguma coisa está modificando, o questionamento é o melhor caminho para perceber se a pessoa está bem ou não. Sim. A gente até está com uma campanha do Setembro Amarelo colocando várias formas de abordagem, né? Para que as Sim, pessoas possam entender como abordar, né? Como entrar de um jeito que não pareça invasivo, que não está, mas querendo ajudar, né? Porque sim. a ajuda ainda é a melhor forma de tentar prevenir. E quem tenta o suicídio, tenta de novo? Olha, Cris, existe recorrência sim, né? E como a família pode ficar de olho nisso para que. Porque eu imagino depois a apreensão, né? Em relação ao medo disso. Bom, as tentativas podem ou não ser recorrentes, tá? Mas a gente percebe, por se tratar de uma tentativa e a pessoa não alcançar seu objetivo, provavelmente ela tentará novamente. Isso se não receber o tratamento adequado, né? Então, o que que a família deve fazer? Primeiro, de maneira preventiva, né? Se conseguiu identificar sinais, sintomas de uma depressão grave, de pensamentos de autolesão, de pensamentos suicidas, buscar ajuda profissional. Tá bom, mas o paciente não quer ir no profissional, mas a família vai e peça ajuda que ela será direcionada. E se porventura o paciente teve a tentativa de suicídio, buscar ajuda profissional de novo, isolá-la num hospital, né, que nem o Santa Mônica, que tem
todas as instalações necessárias para ajudar nesse tipo de patologia, né? E ali vai receber o tratamento adequado, vai identificar os fatores iniciadores desses pensamentos suicidas e criar estratégias para que a pessoa volte à sociedade o mais rápido possível, né? Na verdade, a gente vai psicoeducar essa pessoa a saber lidar com a patologia dela. A gente sabe que não é fácil. Existem alguns fatores que contribuem para que essa pessoa apresente esses pensamentos? Olha, Cris, assim, segundo estudos, a presença de quadros de primários de outras patologias, né? Existe um fator hereditário, mas ele é muito insignificante, né? Mas o que eu vejo hoje, né, muito recorrentemente, é a falta de perspectiva futura de vida, né? As pessoas, por não saberem o que o amanhã pode vir a oferecer, o medo do amanhã, né, é um fator que é muito recorrente aí nos jovens que tentam. Será que é uma questão ainda de, não é maturidade, mas de baixo limite para lidar com frustração? Com certeza, Cris. Segundo Bauman, né, nós saímos de uma geração sólida para uma geração líquida. A nossa geração, a nossa geração sólida, ela tem uma forma concreta, consolidada, né? A gente trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, ia para casa, existiam os problemas do trabalho, os problemas de família, né? Eram tudo setorizado. Hoje está tudo uma miscelânea, né? As pessoas não têm horário para trabalhar, né? A modernidade ofereceu o comodismo de trabalhar em home office, né? Mas as pessoas estão mudando a maneira de se relacionar, né? As pessoas estão tentando evitar relacionamentos pela dificuldade de fazer concessões, né? As pessoas estão perdendo habilidades sociais básicas em virtude da modernidade. O ser humano deixou de ser indivíduo para ser consumidor. Então, ele vai buscar aquilo que é felicidade em outros lugares. Só que essa felicidade que ele compra não é aquilo que preenche. Em determinado momento, ele vai ter um objeto de desejo, só que ele vai se sentir angustiado porque nem aquilo o satisfaz. Aí começa a vir o vazio existencial. E eu acho que é nesse momento que esses pensamentos suicidas se impregnam na pessoa. Uma falta de estruturação dentro de casa, como você falou, às vezes a gente mal dialoga dentro de casa, né? Um não conversa com o outro, não sabe da vida do outro. Essa falta de estruturação, né, pode ser também um fator, né? Com certeza, a falta de estrutura familiar, a falta de estrutura de vida pessoal, né? A Sim. falta de contato. As comunicações hoje se dão no âmbito virtual, Na né? telinha. É na telinha, está faltando contato, está faltando acolhimento, está faltando, como todo mundo fala, mais amor, por favor, né? Nós precisamos ter contato. O ser humano é sensorial. A Babis comentou aqui que o problema é que as pessoas não prestam atenção no próximo. E, de certa modo, a gente está tão maluca na nossa vida que a gente não olha para o outro, né? Para ver como é que o outro está e ver os sinais, né? E ver o que a gente pode fazer para ajudar, né? Isso é uma consequência do mundo capitalista moderno, né? Eu não tenho tempo para Sim. olhar para o lado, eu tenho que produzir. Eu tenho que produzir, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que me superar, né? As pessoas investem mais na carreira do que em relações, né? Se eu tenho que investir na minha carreira, como é que eu vou olhar para a pessoa do meu lado? É. A Chocoarte aqui está falando que o problema é que muitas pessoas só lembram do mês de setembro de ouvir o outro. Acho que ela quer dizer que a gente não fala tanto, né, desta questão, embora nós do Hospital Santa Mônica a gente aborde isso ao longo do ano, realmente
em Setembro Amarelo é que tem uma campanha mais intensa para falar do assunto, né? Mas é uma problemática que todo mundo tenta abordar isso nesse mês mais fortemente, porque é um mês de prevenção, né? De alerta aí para esses números altíssimos que têm acontecido e de que forma que a gente pode prevenir, né? Para que não aconteça mais. O Oswaldo comenta que o suicídio pode ser um fenômeno social, assim como a depressão, acho que é, né, Antônio? Sem dúvida, sem dúvida. A ansiedade, como a depressão, é excesso de tempo. A ansiedade é excesso de tempo futuro e a depressão, excesso de tempo passado. Né? É engraçado que até o estresse é excesso de presente. Realmente, todos os excessos nos adoecem, né? Nos levam para quadros patológicos. Sim. E o que eu devo fazer quando eu observo que alguém próximo, um amigo, por exemplo, se eu for adolescente e vejo um amigo adolescente com problema, eu devo falar, né? Eu devo expor isso para a mãe ou para alguém mais velho, alguém que seja adulto, que possa ajudar? Ah, com certeza, sabe? Eu acabei de ler um livro da Monja Coen sobre a cultura da paz. E ela usa um exemplo que é muito feliz para fazer um paralelo com isso. Se eu vejo uma pessoa batendo no filho e não faço nada, eu sou tão cruel quanto aquela pessoa que bateu no filho. Se eu percebo alguém adoentado e não faço nada para ajudar aquela pessoa, eu sou tão adoentado quanto aquela pessoa que está apresentando o sintoma. A omissão é muito perigosa, né? Então, eu acredito piamente, sim, se dirige à pessoa, ofereça ajuda e acolhimento, né? Se a gente não tem habilidade, pede ajuda para a família, pede ajuda para o profissional, mas a gente não pode ser complacente ou... Para um professor, né? A gente não é para o Às vezes para um professor. professor, né? Sim, o professor, a primeira pessoa de confiança que você possa levar essa mensagem, leve. Eu não posso ter uma atitude de que isso, eu não tenho nada a ver com isso, de que eu não posso ser complacente ou omisso, né? Eu tenho que ter essa responsabilidade, né? De cuidar do meu próximo. Na verdade, esse mundo individualista nos imprime a não se preocupar com o próximo. E qual que é o maior remédio, né, para o individualismo? É o altruísmo. É eu começar também a prestar atenção e cuidar do outro. Eu posso falar em culpa se acontece alguma coisa? Alguém tem culpa nesse processo todo? Eu acho que a Não, né? culpa é um tema maravilhoso para se falar e péssimo para se sentir, né? A culpa não adianta de nada. A culpa é uma autoflagelação emocional numa tentativa de lidar com alguma perda, né? Não existe culpa, não existe, né? Existe talvez a responsabilidade de não ajudá-lo, de não ajudar a pessoa, mas culpa não. Né? Eu não posso me culpar, mesmo porque os seres humanos vivem dois mundos, né? O mundo privado e o mundo objetivo, né? O mundo subjetivo e o objetivo. Como é que eu vou adentrar ao mundo subjetivo do outro e me responsabilizar por suas atitudes? Não existe, né? Mas eu posso sim, ao perceber sinais, ajudar. Mas culpa não tem como. Não é forte da nossa alçada. O que eu posso fazer se eu estou com ideação suicida? Peça ajuda. Nós temos que começar sempre por pedir ajuda, Cris. Sabe? Eu estou com pensamentos recorrentes de suicídio. Preciso de ajuda. Antes do suicídio, se eu começo a ter pensamentos derrotistas, pensamentos de que nada vai dar certo, de falta de esperança ou expectativa positiva perante a vida, busque ajuda. Já começa a pedir ajuda, busque um profissional,
né? Existem até grupos anônimos aí, né? Vou citar um grupo anônimo, né? Que é de graça. Tem o Neuróticos Anônimos, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Existem grupos especializados em ajudar pessoas que são serviços gratuitos. É um primeiro passo. Vá para um psicólogo, vá para um psiquiatra, peça ajuda. Né? É aquilo que eu falei no começo. É melhor pegar a doença do que a doença nos pegar. O que você acha que faz com que a pessoa se trave para procurar essa ajuda? Eu vejo, às vezes, nos nossos perfis das redes sociais, pessoas falando que estão deprimidas, que estão com ideação suicida. Eu ofereço para entrar nos grupos, mas eu vejo que elas têm uma barreira de entrar e, às vezes, até de se expor. Algumas falam, eu relutei para entrar aqui, né? Eu não sabia que era assim. E depois continua. Mas, assim, esse primeiro passo que eu sinto que tem uma dificuldade em tomar. E aí pode ser crucial, né, nesse processo de ajuda. Então, sabe, Cris, assim, a tua pergunta é interessantíssima. Essa pergunta é uma pedra fundamental para a maioria das patologias e a que gera mais preconceito. O ser humano se preocupa demais com o que o outro está pensando dele. Essa preocupação faz... Puta, mas se eu for lá buscar ajuda, o que vão pensar de mim? Né? Vão achar que eu estou louco. É como a Babis comentou aqui, as pessoas têm preconceito de hospital psiquiátrico. Então, se eu contar que eu estou internada no hospital psiquiátrico, podem achar qualquer coisa, mas é que, assim, honestamente, o que importa, né? Importa a minha saúde. Exato. Né? Mas, na realidade, eu sei que não é bem assim, né? Essa preocupação exacerbada com o outro, ainda mais no momento de crise, é terrível. Né? É engraçado que o ser humano adora ver a vida do outro. É por isso que o Big Brother tem tantas pessoas que assistem. Né? Por se preocupar tanto com a vida do outro, a pessoa se preocupa com a autoimagem. E fala, o que vão pensar se eu for num grupo desse? E também tem a vergonha, né? A vergonha, porque as pessoas que carregam determinada patologia se sentem falhas ou defeituosas. Elas não conseguem ter autocompaixão e admitir que precisa de ajuda. A Ângela pediu para você depois falar o nome do livro, daí a gente publica aqui. Tá. E a Michele falou que está cansada de tomar remédio, né? Quer dizer, uma vez que você descobre uma depressão, uma ansiedade, como é que é um pouco desse tratamento? Quais são os caminhos? É longo? Como é que é isso? Eu vou falar para a Michele que eu também estou cansado de tomar os meus, sabe? Eu percebo que eu estou me tornando mais velho quando na minha mesa do café da manhã tem mais comprimido do que pãozinho e fruta. Michele, a medicação ela é importantíssima. É importantíssima. Né? É ela que me torna funcional. E eu não devo me preocupar com a medicação. Deixa isso na mão do profissional, que se for necessário, você tomará pro resto da vida, senão haverá um desmame. Mas eu te garanto, eu também estou cansado de tomar as minhas medicações, mas não vivo sem elas, tá? Todo mundo tem, né? Infelizmente. Nossa. Uma outra pergunta é, e quando você não consegue pedir ajuda? E as pessoas não te enxergam? Ai, meu Deus. É difícil. É um dilema muito complicado. Né? Eu percebo que, olha, ninguém vive isolado, Cris. Ninguém vive sozinho. O ser humano, desde sua concepção até a sua morte, em nenhum momento, desde a história do homem, ele é sozinho. O ser humano, ele foi feito para compartilhar. Ele não consegue viver isolado. Mesmo o Náufrago, aquele filme O Náufrago, o cara estava perdido na ilha sozinho, mas ele tinha a lembrança do convívio.
E isso trazia saudade. Por vivermos em sociedade, por mais que E eu ele não criou a bolinha lá para conversar, né? Eu não criou, lembro ele o nome tinha agora. lembrança. Ele tinha, ele não era sozinho. Né? Por mais que eu não consiga pedir ajuda, tenha certeza. E eu, como ser humano, eu devo sim gritar por socorro e pedir ajuda. Não tem como. É Não tem vergonha? como. Pois é, Cris, mas você chega um É momento vergonha de determinado. mostrar que, de repente, pode achar que eu tô uma fraqueza minha? Que não é fraqueza, né? Porque você não está bem. Você sabe que eu tenho uma grande dificuldade numa área da minha vida, Cris. Eu não sei dançar. E todas as vezes que eu tento dançar, eu tenho a impressão que todo mundo está olhando para mim. Mas agora, com É. 46 anos, eu percebi que eu não sou tão importante assim, que as pessoas vão olhar o jeito que eu danço. Então, a vergonha não cabe mais na minha vida. Assim, a vergonha vem de uma autoestima deturpada, como se eu tivesse de ser perfeito. Eu não devo ter vergonha, porque a vergonha me priva, além do benefício dos prazeres da vida, até do benefício do meu próprio tratamento. Né? A vergonha é algo que me imobiliza e impossibilita de evolução. Abra mão da vergonha. Ninguém é perfeito. Você pegou num ponto que a autoestima, muitas vezes, a gente tem um problema com a autoestima nossa, né? A gente não está bem com ela. E isso também pode influenciar, né? Quanto influencia, Cris, sabe por quê? Porque a nossa autoestima não é nossa. A nossa autoestima é baseada no que vemos aí nos meios televisivos, na internet, nas redes sociais, que é No que uma vendem beleza. para gente, né? Não é nossa essa autoestima. Essa autoestima que as pessoas não têm porque não existe. Né? As pessoas têm que acreditar na beleza pessoal e não na beleza ideal. Né? Temos que ter discernimento. Em determinado momento, parece que misturamos o que é mundo real do virtual. Esses padrões de beleza das redes sociais é inexistente. E se eu ficar A buscando. felicidade eterna do Facebook e do Instagram, né? Exato. Nossa, é terrível isso. Eles vendem felicidade, né? Mas essa felicidade não existe. A Vanessa comentou que a aceitação é a pior parte, né? Mas ela é a mais longa, é a mais difícil. Mas a partir do momento que eu tenho aceitação, ela é libertadora. Quando eu aceito minha natureza exata, eu consigo instrumentalizar a minha dor para ajudar outras pessoas. Eu instrumentalizo a minha dor para eu me ajudar. Aí eu começo a transformar a minha vida. A aceitação é difícil, mas quando eu consigo, ela é libertadora. A Ângela comentou aqui que você não cansa de fazê-la chorar. Ai, meu Deus. Ah, Se você está fazendo ela chorar, porque você está cutucando e está pegando aquele pontinho importante que precisa ser, de repente, tocado aí, né? exato, é muito. Você sabe que uma paciente falou para mim uma coisa interessante, que lágrimas são o xixi do coração. Essa metáfora que ela usou, eu uso até hoje. Quer dizer, se está saindo lágrima é porque o coração estava cheio de alguma maneira, né? Precisava extravasar. Com certeza. Que mais que você traz para a gente, para quem está passando por esse momento, possa superá-lo aí, Antônio? Nossa, Cris, assim, de maneira prática, hábitos alimentares regulares, hábitos de sono regular, uma rotina cadenciada durante a semana, tá? Outra coisa importantíssima, caminhar. Eu sei que a gente está em época de pandemia, mas agora a gente já está começando a liberar. Praticar esporte, produzir endorfinas, respirar, meditação. Entrar em contato, menos computador e mais vida.
menos celular e mais natureza. Né? É sair desse ambiente fechado e expandir. Né? Na verdade, a gente adoece porque a gente entra num ritmo de auto-obsessão. A gente vai se interiorizando e quando, na verdade, nós temos que trocar, temos que conhecer novas pessoas, sentir novos cheiros, comer novas coisas e viver. Às vezes a pessoa não está motivada, mas tem que, de alguma maneira, iniciar. Né? E sempre com ajuda profissional. Você falou muito, às vezes você está tão enfiado no teu problema que você não consegue enxergar um novo horizonte. Quando você fica só dentro de casa ou só presa nele, você não consegue ver outras coisas. E a atividade física, por exemplo, ela ajuda a abrir a cabeça, né? Porque ela estimula você a ficar mais, se sentir mais bem disposta, né? Sim, é engraçado, né? A atividade física amplia horizontes, né? Aonde dentro de casa eu tenho algum horizonte para ver? Hoje as pessoas talvez pensem em suicídio pela falta de horizonte, né? As pessoas não conseguem enxergar, né? E eu só vou conseguir enxergar horizontes saindo de casa, né? Curtindo a natureza, expandindo o meu conhecimento. Perfeito. A Vanessa comentou aqui: percebo que quem não passa por esses problemas não nos entende. Infelizmente é assim. Ainda há muito preconceito e a falta de atenção maior para com a pessoa deprimida. É verdade, às vezes a gente escuta nas redes sociais as pessoas falando que a própria família falou: isso é frescura, levanta, vai trabalhar que passa. Como se não fosse uma doença, né? Não fosse um problema de saúde. Não entende essa realidade de quem está passando por isso, né? E a pessoa vai se sentindo ainda mais né, reprimida de suas emoções. Uma outra questão que você comentou é em relação a dormir, né? Quando você não dorme bem, isso também afeta no seu estado de espírito? Demais, Cris. Assim, durante o sono é que as nossas células neurológicas entram em equilíbrio, né? A gente precisa do ciclo de sono. E o ciclo de sono adequado e a alimentação também, né? Se eu quebro a cadência de sono, né? Porque temos de manter horários. Temos de manter horários, né? Isso vai acabar influenciando na minha qualidade de vida no dia seguinte. Né? E é engraçado que isso vai me estressando a tal ponto que eu vou ficando cada vez mais ansioso. Né? E essa ansiedade, devido a essa falha no sono, ela causa perda celular cerebral que nem de pessoas senis. Né? A gente vai sobrecarregando a máquina, que é o cérebro, e vai desgastando naturalmente essa máquina. Né? Então, ter um horário de sono adequado é importantíssimo, até para repor os neurotransmissores de maneira adequada. Sim. A Helenita comentou aqui que o esforço, que é um esforço mesmo ter que sair quando ela não está animada, mas que quando ela sai, ela sente que ela volta melhor. Antônio, infelizmente está terminando, passou super rápido, agradeço demais. Uma mensagem final para quem está nos escutando e não está passando por um momento muito, enfim, feliz, está sofrendo, ou está vendo alguém que está sofrendo. Olha, Cris, eu acho que a chamada da matéria é perfeita. Nunca tente um problema, nunca tente uma solução definitiva para um problema que é temporário. Não desista. É um episódio. E nós Vai estamos passar, aí para né? ajudar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. E tem profissionais sérios e competentes como os nossos do Hospital Santa Mônica que podem ajudar, enfim. Pode contar com a gente. Estamos aqui. Tem os nossos grupos de apoio que nós realizamos semanalmente, ou online, é gratuito, participem, é aberto para a comunidade, quem quiser participar. E na próxima quarta-feira nós vamos com a doutora Luciana Mancini também para falar
um pouco sobre a ideação suicida, sinais, sintomas também. Então, não percam no mesmo Luciana horário, é às bárbara. 16 horas. Ela é ótima. Ela está aqui nos acompanhando. Ah, que legal. Muito obrigada, de coração, foi Obrigado, ótimo. 1000 elogios aí para você, Antônio. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Obrigada a todos e até a Tchau. próxima semana. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau.